Oi gente, eu sou a Alana, esposa do Lucas, e como a gente iniciou o mês de setembro, o Lucas pediu que eu gravasse um vídeo a respeito do Setembro Amarelo. Como eu sou estudante de psicologia, então é um tema que a gente aborda bastante ao longo do curso, mas eu queria trazer esse tema hoje mais à luz da palavra de Deus, o que a palavra fala a respeito deste assunto. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês curtam, que vocês compartilhem, que vocês sejam edificados por meio dele. Eu gostaria de iniciar esse vídeo, na verdade, explicando o que é o Setembro Amarelo, para que vocês entendam porque é importante a gente falar deste assunto. E eu gostaria de, desde o início, falar que esse vídeo é tanto para quem já tentou ou pensou em suicídio, como para quem não passou por esse tipo de situação, mas como cristão precisa entender um pouco disso para poder ajudar essas pessoas. Então, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Foi uma data escolhida mundialmente que trabalha essa questão da prevenção do suicídio. Eu trouxe alguns dados hoje para mostrar para vocês, são dados que eu peguei de uma pesquisa da OMS, que traz o porquê é importante a gente trabalhar isso. São dados que, pelo menos quando eu olhei, eu fiquei tipo, meu Deus, é muita gente. É uma coisa bem preocupante, é uma coisa que realmente deve ser falada. Inclusive, o lema do Setembro Amarelo é justamente falar é a melhor solução. Então eu acredito que esse é um tema bem importante de nós falarmos sobre aqui. Então, de acordo com os dados que eu pesquisei, há cerca de 1 milhão de mortes de suicídio por ano no mundo. Para cada morte tem 26 tentativas. Cerca de 32 brasileiros são mortos por suicídio por dia. Pensa, muita gente, 32 pessoas por dia morrem de suicídio aqui no Brasil. E o Sul é a região onde mais tem suicídio. Há 9,8 mortes a cada 100 mil pessoas aqui no Sul. Pensa, a cada 100 mil habitantes, quase 10 pessoas morrem por suicídio. Tipo, é muita gente, mesmo. E nós, como cristãos, a gente precisa muito trabalhar nessas questões, estar atento para essas questões. 90% dos casos de suicídio tem prevenção. E isso é algo muito esperançoso. Só que o que a gente está fazendo com isso? O que nós, como cristãos, estamos fazendo para evitar esse tipo de situação? Eu assisti uma pregação nesse final de semana em que o pastor questionava a igreja a respeito do plano de redenção de Deus. Ele falava o seguinte, que se toda a natureza trabalha em prol do plano de redenção, por um acaso nós, como cristãos, achamos que alguma faculdade da nossa vida não está dentro do plano de redenção de Deus? É claro que tá, Deus está em todas as coisas, Deus está em todas as áreas, Deus atua em todas as áreas e nada foge do plano de Deus. Então essa questão do suicídio, se está acontecendo, está dentro do plano de Deus e está dentro da nossa missão como cristão fazer alguma coisa para evitar. Afinal, Jesus veio para nos dar vida e o suicídio está aí tirando várias vidas. E nós, como cristãos, precisamos de alguma forma intervir neste assunto. É imprescindível entender sobre o assunto para conseguir ajudar. Não é só uma causa que leva a pessoa até o suicídio, portanto eu não posso dizer que isso é falta de Deus ou que é falta de fé. Envolve diversos fatores como biológico, psicológico, sociocultural. Por isso é provável que tenha dentro das igrejas pessoas sofrendo com este assunto e nós precisamos ajudá-las e não julgá-las. É também importante a gente entender que uma pessoa, quando ela comete o suicídio, a intenção dela não é tirar a vida, mas é tirar aquela angústia, parar de sofrer, é acabar com aquela aflição que é tão intensa que ela não consegue mais suportar viver com aquilo. E ela encontra na morte a única solução de resolver este problema. Nós precisamos mostrar que a morte não é a única saída, que existem outras alternativas e que a morte não tem que ser a alternativa escolhida por elas. A bipolaridade e a depressão maior são os dois transtornos mais associados com o risco de suicídio. Em Lucas 5,31, Jesus fala que
Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ou seja, se você está doente, você precisa procurar um médico. É engraçado que com doenças físicas isso é muito automático. Quando uma pessoa está com dor de dente, automaticamente ela vai em busca de um dentista para resolver a situação. Porque seria diferente com as doenças da nossa alma. Se você está com algum problema nesse sentido, você precisa procurar a ajuda de um profissional, de um psicólogo ou de um psiquiatra. Sabe, o indivíduo ele é composto por alma e corpo, e se o corpo não tá bem, a alma não vai ficar bem, e se a alma não tá bem, o corpo não vai ficar bem. Eu vou dar algumas dicas de como você pode cuidar da sua alma. Uma boa alimentação, exercício físico, não se isolar, andar com pessoas, vá ao culto, participe do culto. Se você não está se sentindo bem, procure o seu pastor, converse com ele sobre o que você está passando. Procure um amigo, se abra, converse, fale. Tudo bem não estar bem, mas não tudo bem não procurar ajuda. Se você não tá bem, você precisa procurar ajuda. Procure alguém que você confie e que vá te ajudar de verdade. Para você que não tá passando por isso, mas tem alguém por perto que talvez esteja sofrendo com esse tipo de situação, eu gostaria que você compreendesse que aquele ditado que diz cão que late não morde não se aplica de forma nenhuma a esse tipo de situação. Tem um estudo que fala que pessoas que falam sobre suicídio, que falam que pensam sobre isso ou que falam que planejam isso, têm 30 vezes mais chances de cometer suicídio do que aquelas que não falam. Então, se alguém te procurar falando desse tipo de situação, não julgue, não pense que ela está fazendo isso só para chamar atenção. A melhor coisa que você pode fazer é escutá-la com atenção, não deixe ela sozinha, busque a ajuda de um profissional com ela, esteja dando apoio para ela, fique do lado dela. Essa é talvez a melhor forma de ajudar uma pessoa, escutando ela com atenção. Ei, você que tem se sentido aflito, que tem pensamentos ruins, não tenha vergonha de procurar ajuda. Essa ideia de eu sou cristão, eu não posso passar por esse tipo de coisa, não é um pensamento real, isso é uma ideia mentirosa. E nós sabemos quem é o pai da mentira, basta nós olharmos para a escritura que a gente vai compreender como uma pessoa de Deus, ela pode passar por esse tipo de situação e ela deve buscar ajuda. Jonas desejou a morte, mas Deus o escutou na sua angústia. Ei, fala com Deus, ore! Salmo 55, 22 fala: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. A ideia de suicídio cria, de certa forma, uma dificuldade em perceber as coisas positivas. Em Filipenses 4:8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Tente pensar em coisas boas. Quando estamos dentro de um problema, parece que é só isso que existe. Mas há coisas boas ao redor, basta olhar com atenção. Peça ajuda ao Espírito Santo. Filipenses 4, do 6 ao 7 fala: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus, e a paz que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Em Salmos 42:11 diz: porque está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Eu queria terminar esse vídeo falando que Jesus morreu naquela cruz para que nós fôssemos salvos. E Ele foi preparar um lugar onde não vai mais ter dor. Eu sei que esse mundo aqui tá complicado, que acontecem coisas bem difíceis de suportar, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Não desiste, busque ajuda. Eu vou deixar o meu telefone na descrição. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser alguma orientação, você pode conversar comigo. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, tenha te ajudado de alguma forma. Deus abençoe e uma ótima semana para vocês.